estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, primeiro dia que vamos ter a estreia da nossa série Hashtag com o Ronald de Oliveira. E hoje ele vai nos falar sobre o sentido da vida. A vida, que é sempre um questionamento tão grande para nós, e principalmente para os jovens, que é o segmento com quem ele mais trabalha, que muitas vezes leva ao consumo de drogas, leva até ao suicídio. Então, estamos passando aqui para o hashtag para o nosso querido Ronald de Oliveira, que vai falar sobre um dos temas mais importantes para a humanidade, o sentido da vida. Muito bem, é você que me acompanha através dos canais de comunicação da TV Com. É uma alegria muito grande poder estar aqui com cada um de vocês e falar sobre o sentido da vida, porque certamente é uma pergunta que permeia a humanidade, que permeia a história da humanidade. E hashtag é uma situação, é um programa, é uma série que nós podemos trabalhar tantas coisas além do sentido da vida, mas partindo dessa premissa de darmos sentido para aquilo que nós fazemos. E a primeira pergunta que eu preciso fazer diante de tudo isso é se há sentido para a nossa vida. A gente precisa se perguntar isso, se há sentido para aquilo que vivemos, para a nossa existência. Porque senão nós podemos ser apenas cadáveres procriados esperando a nossa morte. E nós somos muito mais do que isso. Mas sem ter, talvez ali, o compromisso de responder essa pergunta, afinal de contas, cada vez mais eu tenho a certeza de que são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. Mas na certeza de que nós vamos construir juntos esse caminho. E que você pode comigo dizer sim, né? Você pode comigo talvez dizer, nossa, eu nunca pensei nisso, e talvez não concorde, porque você também faz parte disso. A sua vida é importante para mim a partir de hoje, é importante para nós, é importante para a Rosilma, você é importante para a humanidade, né? E eu começo com um pensamento de Santa Teresa de Calcutá, que diz assim, às vezes o que nós fazemos é uma gota no oceano, mas o oceano seria menor se não tivesse essa gota. E a gente precisa se perguntar o que é essa gota, o que é que nos motiva a ser essa gota. Mas para a gente responder essa pergunta do sentido da vida, se há sentido para a vida, a gente precisa olhar para a sociedade em que nós vivemos, porque é importante entender o ambiente em que nós estamos para responder essa pergunta histórica. E com isso, eu não vou demonizar a nossa sociedade contemporânea, porque ela tem muitas coisas positivas, muitas coisas boas, e você sabe disso, eu sei disso, porque eu vivo nessa sociedade. Nós não somos museus, mas nós somos seres em constante produção, e produzir é bom, e se nós só produzimos, é ruim. Nós precisamos cuidar de nós. E o cuidado, a dimensão do cuidado, às vezes deixada para trás, tem muita relação com o sentido que nós damos para a nossa vida. Hoje tudo é muito rápido, você não concorda? Tudo é muito rápido. As mensagens instantâneas chegam ali, a gente já responde, e isso é muito bom. Nunca nós estivemos tão conectados com as pessoas. Nunca nós estivemos tão rápidos nos relacionamentos. Mas nunca tivemos tão sozinhos. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook, mas por vezes não tenho 3 pessoas que eu possa, sei lá, sair para andar na Paulista. Eu moro em São Paulo hoje, né? Às vezes eu não tenho 3 pessoas que eu possa sair na Paulista para caminhar. E nós precisamos pensar sobre isso, porque às vezes nós queremos seguidores nas redes sociais, mas nós não queremos amigos. Nós olhamos para o ideal daquilo que é postado. Nossa, essa pessoa é feliz. Mas se eu não tenho maturidade para entender que isso é o ideal, que as pessoas elas montam, que as pessoas elas passam as fotos por efeitos, se eu não entendo isso, eu olho para a minha vida sempre
com muita violência. Eu olho para a minha vida sempre como um ato criminoso. E isso é muito sério. E quantas pessoas entram no vazio existencial, e eu vou falar sobre o vazio existencial logo mais, porque elas perdem o sentido de quem são. E a nossa sociedade fragmentada, ela tem dificuldade com términos de ciclos. Ela tem dificuldades com a questão eu vou com comprometimento. Sabe aquele discurso assim, olha, se precisar de mim pode contar, mas comprometer não. Comprometer, eu não posso me comprometer com isso, imagina. Nós temos o relacionamento. Antes, eu namorava, eu noivava, eu casava. Há um tempo atrás, nós colocamos o ficar. Eu primeiro fico, eu depois, quem sabe, namoro, quem sabe, faço o processo ali de noivado e quem sabe eu caso. Sem a perspectiva de durar para sempre, porque o para sempre para nós é muito frágil, assusta a gente. Mas hoje eu ainda acrescento aquela questão dos contatinhos. Hoje eu primeiro envio um nudes, depois eu vejo se me interessa, eu fico, para depois, quem sabe, sei lá, se eu namoro. Noivado, nossa, é muito forte não dizer isso. Casar então, mais ainda. O que eu atendo de gente que vive essa experiência de dificuldade com comprometimento, e não é pela questão das estruturas, mas é porque não consegue se ver em contato direto e sempre com o outro. Às vezes tem pessoas, Rosilma, e você sabe disso, existem pessoas que vivem na mesma casa, mas se comunicam por um grupo de WhatsApp. As pessoas, elas estão uma do lado da outra, mas todas no celular. A gente precisa pensar sobre isso, porque nós vamos vivendo especialistas em rede, mas altamente fragilizados e ignorantes em relacionamentos. E Aristóteles, eu disse no programa passado, nós somos seres em relação, somos seres políticos, ele já dizia. Né? E nós não podemos ser fadados à solidão. Nós não merecemos isso. O objetivo da vida humana é a felicidade. E a felicidade consigo e a felicidade com o outro. Nós viemos ao mundo para os outros, diz João Bosco, um sacerdote católico, que viveu em Turim, né, lá no século XVIII. E que isso é tão certeiro para nós. Só que existem várias fragilidades na nossa sociedade. E uma delas, Rosilma, e a você que me acompanha nesse momento, é o sequestro da subjetividade. O que é isso? É quando nós delegamos para o outro a possibilidade dele escolher por nós. Dele nos ter nas mãos. Sabe aquele jovem que diz assim, nossa, esse meu namorado é a minha vida, eu não vivo sem ele. Isso não é prova de amor. Isso é prova de que o relacionamento terminou há muito tempo. Porque o relacionamento acontece quando há caminho entre pares, quando há equilíbrio. Agora, quando um começa a possuir o outro, um começa a ter o outro nas mãos, o relacionamento acabou aí e começa uma questão de dependência. E quantas pessoas, não só jovens, hein? E a pandemia mostrou isso. Quantas pessoas vivem dependentes, seja de relacionamentos, seja de trabalho, seja de dinheiro, seja de objetos e coisas que ficam. Sabe, eu como religioso, eu não caso, né? Eu não mantenho um relacionamento com uma pessoa porque eu abro a mão de uma pessoa para amar a todos. Isso é um projeto de vida. Né? Quando eu entro no meu quarto à noite, depois de uma jornada inteira de missão durante o dia, eu estou sozinho. E na perspectiva cristã, estou com Deus. Mas na minha cama, eu durmo sozinho. Eu tenho 26 anos hoje. E eu preciso me perguntar assim, se eu tenho coragem de viver comigo. Sabe? Porque eu vivo comigo mesmo há 26 anos. E eu preciso me dar suporte. O primeiro suporte dentro de uma adversidade, de uma tempestade, seja o nome que você quiser dar, precisa vir de nós mesmos.
Porque se eu não me suporto, tampouco o outro. Perfeito. E nós delegamos muitas vezes isso para o outro. A oportunidade dele escolher por nós, dele ser por nós, dele existir por nós. E isso é um problema de vida. Porque quando nós perdemos a oportunidade de escolher, Rosilma, e você que me acompanha, vamos perdendo as motivações. Porque a gente vai perdendo a possibilidade de escolher, de ser, de mergulhar mais em nós mesmos. Né? Mais importante do que a célebre frase "conhece-te a ti mesmo", os gregos acreditavam profundamente no cuidado de si. Cuida de ti mesmo para que você possa se conhecer. Cuida-te de ti para conhecer. E ali depois, com Descartes, com a ótica do pensamento, isso foi se perdendo. A gente colocou o conhecimento primeiro e o cuidado a gente foi deixando. Tanto é que não é nem tão mais lógico falar do cuidado de si. E pela falta de cuidado, as pessoas estão adoecendo e estão doentes. E perdem sentido. Elas perdem o sentido para onde vão, aonde estão, aonde querem chegar. E isso são perguntas para nós existenciais. Quando eu converso com um jovem, Rosilma, a minha pergunta é, assim, dentro de uma conversa existencial, de um planejamento de projeto de vida, porque hoje as pessoas têm dificuldade de planejar suas vidas, porque elas têm o hoje e acreditam só no hoje. Mas eu pergunto para elas assim, aonde você quer chegar? Onde você se vê daqui 1 ano? Aonde você se vê daqui 5 anos? Aonde você se vê daqui 10 anos? Porque a pessoa que eu quero ser amanhã, eu preciso começar hoje. Né? E isso tem muito a ver com o sentido da vida, que a gente vai trabalhando logo mais. Ronald, querido, eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder no segundo bloco. Você fala que as pessoas têm muita dificuldade, e eu concordo, em se comprometer, tanto com o outro, como também com projetos. Projetos de vida, projetos de parcerias, né? Aí eu pergunto a você, será que essa incapacidade de se comprometer não é o que dá o vazio e que leva a pessoa a sentir que a vida não faz mais sentido? Ou onde está o sentido da vida? E emendando outra pergunta, quando você não se abre para o outro, não se preocupa com o outro, não se preocupa com o problema do outro, e claro, antes você tem que se conhecer, porque se você não se conhece, se você não se cuida, se você não se ama, aliás, isso está na Bíblia, né, Ronald? Temos que nos amar primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Porque você não consegue amar se você não se ama, você não conhece o amor, como é que vai amar? Então, será que essa falta de se cuidar de si, se comprometer consigo mesmo e se comprometer com o outro, também não é o que leva ao vazio e não leva até as pessoas a consumirem drogas e leva ao suicídio? Esse eu deixo para o Ronald e chamo o comercial. Depois dos comerciais ele vai responder para nós.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora com vocês, Ronald de Oliveira, hashtag. Muito bem, a você que me acompanha nesse momento, nós estamos aqui no segundo bloco da série hashtag, tentando mais do que responder, mas mudar a pergunta ou se fazer mais perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo e não as respostas, mas se há sentido para a vida. E a Rosilma me fez duas perguntas que permeiam ali entre a questão da nossa dificuldade de se comprometer e o sentido e a falta de sentido para a vida, e depois a própria questão das drogas, né? E dos subterfúgios que nós arrumamos ali em relação à perca do nosso sentido. Veja, a questão dos serviços que nós assumimos, a questão do comprometimento institucional, as questões dos questionamentos em relação às estruturas, a forma como nós olhamos para essas estruturas que permeiam séculos, as estruturas que exigem de nós certo comprometimento ao longo da história, lá no Renascimento, né, quando a gente coloca o homem no centro, e nós vamos querendo conhecer e não entender a verdade, não buscar a verdade mais como um principal objetivo, e entrando na relação ali de subjetividade, da importância daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, né? Nós vamos ali perdendo, e é porque a gente coloca em xeque aquilo que até então era inquestionável, que eram as verdades das estruturas, né? Então, como tudo é muito rápido, e a gente perde, isso é muito legal da gente colocar em pensamento aqui, porque a gente precisa questionar o nosso próprio pensamento para a gente ir para frente, né? Sabe, Rosilma, quando nós perdemos a ótica do metafísico, a sensibilidade de esperar o amanhã, por que eu vou me comprometer com o outro, sendo que eu preciso olhar para mim hoje? E aí entra naquilo que você trouxe no programa passado, de uma sociedade do egocentrismo. Né? Eu olho para mim, e isso não é cuidado, isso não é conhecer. Eu olho para mim, eu faço o que eu gosto, eu permaneço nos lugares até onde isso me faz bem, mas isso não é conhecer e não é cuidado. Isso é egocentrismo, isso é individualismo. Isso é uma preposição que eu excluo o outro, né? E quando eu coloco em xeque verdades até então inquestionáveis trazidas pelas instituições, com a morte de Deus por Nietzsche, e depois ali a consequente perda da metafísica, do olhar metafísico, do querer planejar o amanhã, e aí a gente vai vivendo a experiência não bem entendida do carpe diem, viver hoje intensamente, eu vou perdendo ali a necessidade de me vincular. Por isso que eu disse no bloco passado que o nosso para sempre é muito frágil. O nosso para sempre ele é muito questionável hoje. Nossa, o que é para sempre? Você olha um casal ali que celebra suas bodas de 50 anos, né? Isso é pré-histórico, né? Porque eu não quero nem namorar. Tem aquela música, se namorar fosse bom. Isso está enculturado, isso é nossa cultura hoje. Nós cantamos, isso se torna para nós. Isso é uma verdade no mundo de pós-verdade, entende? E aí, o vazio existencial é quando nós vamos perdendo motivações.
academicamente, Rosilma, nós trazemos uma figura muito importante para a história humana, aí da Segunda Guerra Mundial para frente, que é o Viktor Frankl, né? Um judeu que vive uma experiência terrível no campo de concentração que mais matou pessoas no mundo, Auschwitz, né? E ele entra, a motivação dele é muito interessante, porque ele entra com um calhamaço de papéis, e quando ele chega no campo de concentração, os nazistas tomam esses papéis dele, porque o campo de concentração é um lugar onde a primeira coisa que precisa matar em você não é a vida, mas são as esperanças. São as motivações, é o sentido da tua vida. É a primeira coisa que precisa ser morta. E com a perda desses papéis, o Viktor, ele falou assim, eu preciso reescrever isso. Eu preciso deixar um legado para a humanidade. E o sentido da vida dele estava nesses papéis, em reescrever aquilo que ele entrou. Olha como é que é louco. E aí eu preciso perguntar, quais são as nossas motivações hoje? Será que a gente tem a sensibilidade hoje de conseguir olhar o amanhã, de planejar o amanhã? Se eu ganho 3 mil reais hoje, eu gasto tudo hoje, porque amanhã quem é que vai ficar com esse dinheiro? Eu nem sei se eu vou estar vivo, eu nem sei se eu vou acordar, se eu nem vou abrir os meus olhos. Tudo bem que a vida é um milagre, mas a nossa premissa, percebe que a nossa premissa é a morte e não a vida? A gente olha para a morte, mas a gente descredibiliza a vida. E as pessoas vivem neuróticas, altamente ansiosas. Elas têm o hoje. Eu não tenho o que eu quero hoje. Eu não tenho amanhã. Como é que eu vivo? As pessoas, elas perdem o sentido porque perdem o valor motivacional. Isso não é uma questão de autoajuda. Mas Viktor Frankl, ele traz isso. E quando a gente vive o vazio existencial, que é o fim do poço, que é a perca das motivações, que é quando, assim, eu delego tudo ao outro e perco também esse outro, eu vivo 3 questões. A violência, a angústia e a depressão. Olha como isso é muito atual. E a motivação, o sentido da nossa vida não está no outro, está em nós. E está na possibilidade da gente se ter nas mãos, da gente não delegar aquilo que é nosso ao outro, e de sempre, diante de qualquer situação da vida, Rosilma, e você que me acompanha nesse momento, a gente ter a última opção de escolha. Como assim? Veio a pandemia, mas a pandemia não pode me possuir, entende? Como eu me possuo, quem vai dar resposta a essa pandemia sou eu. Nossa, o meu chefe me humilha no trabalho. Eu não posso deixar que ele tenha a palavra final disso. Eu tenho o direito de escolher de como eu vou reagir diante disso, porque senão eu delego isso a ele. E o vazio existencial se dá isso. A principal motivação diante da minha existência está na possibilidade de eu, segundo Frankl, de eu dar a última palavra diante da minha vida. Eu ter a possibilidade de escolher, de dar a última fala nas escolhas diante da minha realidade, da minha existência. Isso é muito sério. Desculpem se pode parecer que eu estou andando em círculos, mas assim, é muito cotidiano no atendimento dos jovens a gente perceber isso. Eu atendi uma jovem uns 2 dias atrás, que ela me disse que tinha ideação suicida porque o namorado, né, a pessoa que ela ficou por 3 meses, a deixou. E ela tinha sentido o primeiro amor da vida dela ali. E a gente não pode julgar, porque ao mesmo tempo que nós somos muito rápidos, nós queremos ser muito intensos. Mas como a gente às vezes falta base, né? Falta base na nossa vida, a gente vai se perdendo ali no meio das coisas, né? Mas você percebe
Você que me acompanha em casa nesse momento, você percebe que ela colocou a possibilidade da última palavra dela na vida do outro. Ela colocou a possibilidade de existência dela na mão do outro. Qual é a chance desse relacionamento dar certo? Nenhum. Então, onde é que está o sentido da nossa vida? Está nas nossas motivações e está na possibilidade, segundo Frankl e toda a escola da logoterapia, de que nós temos a possibilidade de dizer a última palavra sobre nós. Nós temos a última palavra diante das nossas escolhas. E Frankl, ele é muito lúcido, Rosilma, quando ele diz assim: quando a situação ela for defeituosa, quando a situação ela for difícil, primeiro, melhor, vamos começar pelo positivo. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Isso é muito importante. Eu volto a dizer. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação não for boa, transforme-a. E quando você não puder transformar essa situação, transforme-se. Porque você precisa ter o poder da última palavra. A nossa motivação está aí. Há sentido para a nossa vida? É a pergunta do nosso programa de hoje, a hashtag de hoje. Há sentido para a vida. A partir do momento em que você se coloca, de que você se permite ser você mesmo, de que você se tem nas mãos e não permite que o outro viva isso por você. E que você tem o direito de, na sua vida, ter a última palavra. Né? Que o restante, Rosilma, é tudo... a gente vai ter oportunidades para falar sobre isso, né? Mas as drogas, o suicídio são respostas que a gente vai buscando imediatas para uma resposta que a gente podia ter se a gente cuidasse de si mesmo. Querido Ronald, muito obrigada pelo partilhamento de hoje, maravilhoso. Eu estou, assim, muito feliz de a gente ter feito essa parceria. É muito gratificante aprender com você, meu querido. E espero a sua volta daqui a um mês e espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, e também agora com 2 canais, o Jovens Pensadores, onde passamos os nossos programas aqui da TV Com, e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde conversamos sobre esse mar de informação e desinformação que chega todos os dias até nós. Até o próximo programa, se Deus quiser.